Olá, pessoal. Aqui estamos para tratar de alguns elementos da ética do discurso do filósofo da Escola de Frankfurt, Jürgen Habermas, que é o representante da segunda geração. A gente apresenta aqui apenas um objetivo, que você perceba a singularidade do conceito de verdade que ele nos apresenta. Bom, nós, em filosofia, já vimos várias concepções de verdade. A gente tem uma concepção de verdade medieval, digamos assim, uma concepção centrada no teocentrismo, onde a revelação divina apresentada ao ser humano que a acolhe é tida como sendo a referência daquilo que vale subjetiva e objetivamente. Então, viver na verdade significa seguir aquilo que Deus revelou ao homem. A gente tem ainda, no contexto medieval, do ponto de vista estritamente filosófico, uma concepção de verdade que Tomás de Aquino nos apresenta, mas que também continua presente entre nós, que é entender a verdade como a adequação entre o que o intelecto percebe e o que a realidade apresenta fora da gente. Então, se eu pergunto o que é um triângulo, e olhando para esse objeto desenhado no quadro, eu digo que é uma figura de três lados, então eu digo que encontrei a verdade a respeito do conceito de triângulo. Então, é essa a concepção. Depois a gente tem uma terceira concepção que foi expressa, sobretudo, por Martin Heidegger, mas que já estava presente entre os gregos, que é a verdade como aletheia. Talvez para a gente entender melhor esse conceito, é bom que a gente pense na gente mesmo. Quem sou eu? Eu não tenho uma noção definitiva e acabada a respeito de mim. Eu vou revelando-me a mim mesmo e aos demais aos poucos, à medida que eu vou extravando novas relações interpessoais, vou vivenciando novas experiências, que eu vou me descobrindo. Então, a gente vai se revelando e os outros também vão se revelando à medida que vai convivendo, não há um esgotamento. E depois uma terceira noção de verdade, que é a verdade como evidência, aqui no sentido mais da corrente da filosofia fenomenológica moderna. Bom, o que o Habermas traz de novidade? Vocês se recordam que a razão instrumental significa a prevalência da razão subjetiva sobre a razão objetiva. Então, o Habermas também vive esse dilema ao refletir sobre os desafios da modernidade. Ou seja, a verdade objetiva perdeu espaço e o que vale é a razão procedimental, que é uma razão que... não procedimental, mas uma razão instrumental. Então, diante desse contexto de uma razão meramente formal, o Habermas está tentando encontrar um caminho que, de alguma maneira, não negue a perspectiva iluminista, de uma verdade universal aqui, bem nos moldes kantianos. Só que ela não pode ser uma razão meramente formal, ele quer preenchê-la de conteúdo. E como é que ele faz isso? Apresentando um novo conceito, a verdade como verdade procedimental. E onde é que ela se encontra? Onde é que ela se forja? Ela se forja na esfera pública, que é um espaço aberto onde todas as pessoas portadoras de razão devem se confrontar, se defrontar, utilizando-se simplesmente da argumentação racional. Mas há outros três requisitos que ele sugere que estejam presentes. Uma equidade aí dos direitos de comunicação, que não se exercite a violência na argumentação e que todos aqueles que estão no espaço da esfera pública sejam autênticos em relação àquilo que pensam, àquilo que expressam e àquilo que sentem. Então, verdade é aquilo que se acorda nesse espaço, nessa esfera pública determinada. E aí surge um questionamento, será que não falta um critério externo para dizer que aquilo que foi acordado é realmente verdadeiro? Ele diz que não. Aquilo que está posto é verdade no sentido de valer como consenso momentâneo entre aqueles que estão situados na esfera pública. Mas também é um consenso alcançado na comunidade do discurso, só que a longo prazo, tá? É o que ocorre na ciência, por exemplo. Tudo vale até que se prove o contrário, tá bom? Então a gente continua daqui a pouquinho a nossa reflexão tratando da ética, de alguns elementos da ética.